Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do método de coeficientes a determinar. Vamos à sexta parte, né, desse método, que consiste basicamente em você resolver equações de segunda ordem não lineares, lineares e não homogêneas, né? Então isso nós já viemos fazendo ao longo de 5 vídeos, né? E eu sempre lembrando que são equações em que os coeficientes são constantes, né? São equações de segunda ordem. O coeficiente da derivada segunda é 1. O coeficiente da derivada primeira é uma constante. O coeficiente da função que nós queremos determinar é uma constante. E o termo independente da equação é uma função, mas não é uma função qualquer. Então, quando essa função a gente chama de R de x, né? Então, quando Rx é um polinômio, uma exponencial ou a trigonométrica, do tipo seno e cosseno, nós já estudamos como que você resolve. A ideia agora é, e se aparecerem produtos dessas funções? Ou pior que isso, se aparecerem somas de produtos dessas funções, como é que nós vamos proceder para encontrar as soluções dessas equações? Basicamente, nós precisamos descobrir soluções particulares. Por quê? Porque a solução da equação homogênea associada, que é necessária, desculpa, você resolve utilizando os métodos que nós já vimos em vídeos anteriores, né? Aquelas equações homogêneas com coeficientes constantes. Então vamos lá. Então vamos ao primeiro exemplo dessa aula, que pede para nós encontrarmos então a solução geral dessa EDO, segunda ordem, homogênea, coeficientes constantes. Desculpa, não homogênea com coeficientes constantes. Ela é linear. Tá? Então observe que nesse caso, olha só, o Rx, ele não é nem uma exponencial, nem um polinômio, nem seno e nem cosseno. Ele é o produto de uma exponencial pela função cosseno, por uma função cosseno. Então, como é que você acha que vai ser a cara da solução particular? Você fala assim, olha, provavelmente vai ser uma função que envolva esse pedaço e uma função que envolva esse segundo pedaço aqui. Só que lembrando, esquece essa exponencial aqui. Imagina que você tira ela. E você simplesmente tenha y duas linhas, menos 3y' mais 4y igual a cosseno de 2x. Nesse caso, como é que qual que é o chute de solução particular? A cosseno x mais b seno x. Esse é o chute natural. Ou x que multiplica esse termo. Agora, por outro lado, esquece o cosseno. Como que é o chute se você tem só uma exponencial aqui? É a vezes a exponencial, ou ax vezes a exponencial, ou ax quadrado vezes a exponencial, coisa desse tipo. Então, o que nós imaginamos? Que a solução particular, ela vai ter que ser assim, ó. A que multiplica e elevado a x cosseno de 2x, mais b e elevado a x seno de 2x. Isso não é um chute ao acaso, isso não é um chute aleatório. Esse é um chute relativamente pensado. Por quê? Porque quando você calcular as derivadas de funções desse tipo, exponencial vezes cosseno e exponencial vezes seno, o que você obtém são funções do tipo exponencial vezes cosseno, exponencial vezes o seno. Combinações lineares de funções desse tipo. Então, não é aleatório. Então, nós vamos imaginar aqui que a solução particular tem essa cara. Se nós não chegarmos muito longe, nós vamos vir aqui multiplicar por x e aqui nós vamos multiplicar por x também. Tudo bem? Mas tomara que dê certo esse nosso chute. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular a derivada primeira. Né? Então, a derivada primeira dá isso daqui. Isso aqui dá trabalho,
calcular essa derivada, porque você tem aqui você tem um produto e aqui você tem um produto também de funções, então você tem que aplicar a regra do produto nesses dois pedaços. Mas, enfim, juntando tudo, derivando e juntando tudo, colocando as coisas em evidência aqui, você obtém essa primeira derivada. Agora você deriva isso daqui para obter a derivada segunda. Bem dá um pouco de trabalho, mas calculando as derivadas você obtém isso daqui. Então a derivada segunda fica isso, a derivada primeira é isso daqui, e a função yp é isso daqui. Bom, como nós queremos que a yp seja a solução dessa equação aqui, nós precisamos calcular quanto que vale esse lado esquerdo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então nós vamos pegar a derivada segunda, vamos subtrair de 3 vezes a derivada primeira, e vamos subtrair também de 4 vezes essa função yp aqui. Vamos fazer todas essas contas e nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó. Essa expressão grandona aqui, isso vai ser essa diferença aqui de derivada segunda, derivada primeira e a própria função. Tá certo? Muito bem. Tá. Mas como você quer que isso daqui, que essa função aqui seja a solução da EDO, então esse trambolho aqui, ó, que nós calculamos, aqui está faltando P, tá? Aqui está faltando P e aqui também. Como você quer que isso a yp seja a solução, então essa expressão gigante que nós encontramos aqui tem que ser igual a menos 8 e elevado a x cosseno de 2x. Ou seja, isso aqui tem que valer. Isso obrigatoriamente tem que valer. Agora, o que você observa? Que essa função aqui e essa daqui, ex cosseno de 2x e elevado a x seno de 2x, são funções LIs. Então, aqui do lado esquerdo você tem uma combinação linear dessas funções, do lado direito você também tem uma combinação linear dessas funções. Como elas são LIs, os respectivos coeficientes, eles têm que ser iguais. Ou seja, esse primeiro coeficiente aqui tem que ser igual a menos 8, e esse segundo coeficiente aqui tem que ser igual a 0. Porque o coeficiente de e elevado a x seno de 2x aqui no lado direito é 0. Ou seja, tem que acontecer isso e tem que acontecer isso daqui. Esse sistema você resolve, você encontra A como sendo 10 sobre 13 e o B como sendo 2 sobre 13. Quem tem o A e o B tem a solução particular. Então, volta aqui, ó, volta aqui e substitui A e B pelos valores que nós encontramos e você tem a solução particular. Quem tem solução particular, para determinar a solução geral, você precisa da solução da homogênea. Então, essa daqui é a equação homogênea associada, sendo que essa daqui é a equação característica da homogênea. Essa equação característica ela tem duas raízes reais distintas, menos 1 e 4. Isso você pode encontrar utilizando Bhaskaras. Tá? Então, essas aqui são as duas raízes. Isso aqui nós já calculamos em alguns vídeos anteriores, tá? É só repetir aqui. E, portanto, a solução da homogênea associada é essa soma de exponenciais aqui. Então, quem tem a solução particular, quem tem uma solução particular e uma solução da homogênea, tem a solução geral da EDO que eu te dei lá no começo. Então, a solução geral vai ser a solução particular mais a solução da homogênea associada. Então, isso aqui resolve o nosso problema. Essa é a nossa função que resolve a nossa equação original. Tá certo? Agora vamos lá. Suponha que você tem uma EDO. Suponha que você tem uma EDO desse tipo aqui. Ó. Y duas linhas, mais A1 Y' mais A0Y, igual a R1, R2, R3 até Rmx. Suponha que cada um desses pedaços aqui, ó, do lado direito, R1, R2 até o Rm, elas são funções desse tipo aqui. Constantes, polinômios, exponenciais, senos, cossenos ou somas de produtos finitos de funções desse tipo. Nos slides anteriores, só tinha um pedaço aqui. Tá? R2, R3, eles eram todos zeros. Só tinha um pedacinho aqui. Quem que era? Menos 8 cosseno de 2x. Não era cosseno? Cosseno de 2x. Só tinha um pedacinho. Ó, é uma soma de produtos
finitos de funções, uma exponencial e um cosseno. Então, essa equação aqui, ela se encaixa nesse modelo de funções, nesse modelo de equações que nós estamos estudando aqui. Como é que você encontra uma solução particular? Observe, para você encontrar uma solução da homogênea, basta você calcular a homogênea, a equação característica e aplicar aquilo que a gente já conhece. Então, todo o problema é encontrar a particular. Sempre a solução particular a pedra no sapato. E como é que você encontra, então, uma solução particular quando você tem uma soma desse tipo? Então, o que você faz? Você pega essa expressão aqui, ó, iguala a R1. Isso vai te dar uma EDO. Você encontra uma solução particular dela. Chama ela de YP1. Depois você pega essa expressão aqui do lado esquerdo, iguala ela ao R2. Resolve também. Resolve ela. Você vai encontrar uma solução particular YP2. E assim por diante. Você vai continuando. Você pegar essa expressão aqui, ó, iguala a RM. Você vai encontrar uma solução particular do tipo Y de PM. Tá? Ou seja, você resolve cada uma dessas EDOs aqui, ó, com I variando de 1 a PM. Isso vai depender de quantos somandos você tem. Se você tem um único somando, você tem uma única expressão desse tipo, uma única EDO desse tipo para resolver. Se você tem duas funções, dois somandos aparecendo aqui, você tem duas EDOs para resolver. Se forem três, são três EDOs e assim por diante. Tá? Então você encontra soluções particulares para cada uma dessas EDOs. A solução particular dessa EDO aqui, ó, vai ser a soma das soluções particulares dessas sub-EDOs que você monta. Tá certo? Então essa é a técnica que você utiliza aqui. Por exemplo, como que nós vamos resolver essa EDO aqui? Ó? Y duas linhas, menos 3y' menos 4y, igual a 3e elevado a 2x, mais 2 seno x, menos 8e elevado a x, cosseno de 2x. Observa que isso é uma EDO que tem esse formato aqui, que casa com esse formato. Porque aqui você tem três somas. Ó. Tem uma soma de três pedaços. Esse primeiro pedaço, esse segundo e esse terceiro. Então isso aqui é R1. Esse pedaço aqui é R2. E menos 8e elevado a x cosseno de 2x é a tal da R3. Nós precisamos somar, para nós encontrarmos uma solução particular dessa EDO aqui, que é o que nos interessa, nós temos que resolver três EDOs, ou seja, encontrar soluções particulares de três EDOs, e depois a gente soma essas três soluções particulares. A primeira EDO a resolver é essa daqui. Tá vendo? Essa expressão igual à primeira função que está aparecendo aqui. A segunda, ó, é a mesma expressão igual a R2. Tem que resolver também. E depois, essa mesma expressão igual a essa outra função aqui. Observe que nós não precisamos resolver essa daqui, porque nós já resolvemos nesse vídeo. Alguns slides atrás, já resolvemos essa daqui. E essas duas EDOs aqui, nós já resolvemos em vídeos anteriores. Tá? Então, nós não precisamos resolver elas. Essa primeira EDO tem essa solução. A segunda e a terceira tem essas soluções particulares aqui. Então, essas são as soluções particulares das três EDOs anteriores. Se você quer saber uma solução da EDO original, essa daqui é a EDO original. Você encontrou soluções particulares dessas três sub-EDOs. Como é que você encontra, então, a solução particular? Você soma as três soluções particulares que você encontrou acima. Somando as três soluções particulares, você encontra a solução particular que você quer, da EDO que você quer. Quem tem solução particular e quem tem a solução da homogênea, que nós já calculamos, então vai ter a solução geral da sua EDO. Então vai ser a solução da homogênea, que nós já determinamos, mais a solução particular
que nós acabamos de determinar aqui. Tá certo? Então, a solução geral é esse trambolho aqui somado com essas duas exponenciais. Observa que eu nem coloquei aqui, nem fiz essa soma com isso daqui, porque não cabia tudo numa linha só. Tá? Mas, enfim, a solução geral é todo esse trambolhão. Tá? Então, quando você tem EDOs desse tipo, você quebra ela em sub-EDOs, e para encontrar a solução particular, você soma as soluções das sub-EDOs que você formou. Beleza? Com isso, então, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.